Muito bem. Então, Luiz Gustavo, muito obrigado, viu? E boa apresentação para você. Muito obrigado, Helder. Vamos lá, pessoal. Então, o tema de hoje é cuidados paliativos e juntos nós vamos tratar aqui desse tema baseado em alguns objetivos de aula. Antes disso, eu queria, até como uma forma da gente fazer, né, já que a gente está numa modalidade híbrida aí de ensino e de aula hoje, eu queria que vocês pudessem olhar um pouquinho algumas dessas fotos que eu coloquei, são fotos particulares minhas, e eu queria que alguns de vocês pudessem ficar bastante à vontade, e isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu queria que vocês observassem um pouquinho as fotos, e na opinião de vocês, pelo que as fotos evidenciam nesse momento, o que é que alguns de vocês poderiam dizer, né, sobre um pouco talvez da minha personalidade, ou da minha vida, ou do que eu gosto de fazer, quem são talvez as pessoas mais próximas. Eu queria tomar essa liberdade de ouvir um pouquinho vocês a partir do que vocês estão vendo aqui na imagem. Isso tem tudo a ver com o cuidado paliativo, eu garanto para vocês, tá? Vamos lá, fiquem à vontade. Quem parece ser o Luiz Gustavo, por essas imagens? Quanta gente tímida, hein, professor Welber? Eu vou falar, porque alguém tem que falar e eu sou o que falo mais, né? Opa, como que é seu nome, querido? Hugo, meu nome é Hugo. Oi, Hugo, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer falar com você. Obrigado. E aí, Hugo, quem você acha que é o Luiz Gustavo? Bom, o Luiz Gustavo, com certeza deve ser médico, né? Porque está de jaleco. O Luiz Gustavo deve ser doutor ali também, porque está de terno. O Luiz Gustavo deve ser família, porque está com entes queridos de família que eu tenho observado ali também. O Luiz Gustavo, ele é médico, família, tem amigos, profissional, cuida das pessoas. Nossa, tem muita coisa aqui para falar. Muito bem, Hugo. Vamos deixar algum colega, então, complementar você aí. Vamos passar a vez, então. Obrigado, Hugo. De nada. O que mais, pessoal? Pratica esporte, gosta de animais, assim, também. Quem é que está falando? É o Ricardo. Oi, Ricardo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, me fale aí, Ricardo. Então, você acha que eu gosto de esporte? O que mais? De animais também, tem uma foto com um cachorro, você deve passear num parque. Isso. Acho que é isso. Mostra uma vida bem ativa também, né? Sim, bastante. Os horários bem preenchidos, né? Mas dá para perceber que tem o lazer, tem a família, tem, né, tem o trabalho, tem o cuidado aí, né? Foi perfeito, muito bem observado. Né? O que mais? Tem um trabalho tem um trabalho de equipe aqui nessa foto? Tem uma equipe de profissionais reunidos aqui nessa foto? Acredito que sim, porque tem várias pessoas de jaleco branco ali também, que não se remete, enfermeiro, deve ser equipe, né? Isso. Trata-se de uma psicóloga, Clécia, da nossa enfermeira que trabalhava com a gente agora, ela está numa outra ocupação, que é a Elisandra, mais duas médicas, a Lorenza, a doutora Virna, o Tomás, e essa que está sentadinha aqui no canto esquerdo, segurando aqui um cartão, é outra psicóloga da nossa equipe, Helenice, né? São profissionais lá da Beneficência Portuguesa, onde eu trabalho. Então, pessoal, então vocês sinalizaram algumas coisas muito interessantes, né? E eu fiz questão de colocar, né, não de forma nenhuma por vaidade, muito pelo contrário, mas para sinalizar para vocês, isso é o cerne de quem atua em cuidado paliativo, deve ser o cerne de todo profissional de uma determinada especialidade médica, de todo profissional da saúde, é que a gente não pode esquecer que por trás de uma pessoa adoecida, portadora de alguma condição de saúde, seja aguda, potencialmente reversível ou não, existe por trás dessa pessoa uma história biográfica. Existe alguém que é filho de alguém, casado com alguém, ou que já casou algumas vezes,
que tem filhos ou não, que teve algumas profissões ao longo da vida, né, que tem determinados hobbies, que tem determinadas crenças religiosas, que tem um círculo de amizade, que tem um círculo de pessoas que trabalham com essas pessoas, e que muitas das vezes, diante de um processo de adoecimento, não é só a vida da pessoa que é afetada, a vida física, mas muitas das vezes a vida emocional, a vida social e a vida espiritual dessa pessoa e da família envolvida. Então isso já começa a abrir um pouquinho a mente, abrir um pouquinho o nosso conhecimento sobre o trabalho de equipe que a gente desenvolve em cuidado paliativo, e mais do que o foco em relação à doença, a nossa capacitação técnica que é necessária e obrigatória, mas é a gente transcender um pouco essas características e a gente olhar para a história biográfica da pessoa. É isso que eu quero sensibilizar vocês nesse momento. Então, o nosso objetivo aqui hoje vai ser introduzir alguns conceitos relacionados ao cuidado paliativo, discorrer um pouco sobre a importância do tema finitude e morte para vocês como futuros profissionais da saúde e para a sociedade como um todo, destacar alguns aspectos éticos e humanísticos, né, no cuidado à saúde, evidenciar a importância do papel do trabalho de equipe, e isso é muito importante que vocês, né, entrando no curso de medicina, entendam e possam cada vez mais exercer esse papel de trabalho em equipe. Quer dizer, o médico sozinho ele não faz muita coisa, ele precisa sempre ter uma postura muito humilde e de muito diálogo, né, de muito compartilhamento de informações, de conhecimento, de, inclusive, às vezes, até algumas tomadas de decisões, levando em consideração a impressão que a equipe de saúde que cuida daquela pessoa, que cuida da família em relação àquela pessoa tem, para que o cuidado possa ser o mais abrangente possível. E no final, né, nós vamos abrir aí para perguntas e respostas, tá? Então, esses são os nossos objetivos no nosso encontro de hoje. Aí eu vou convidar vocês, se vocês estiverem no celular, que vocês possam minimizar a tela, e juntos nós vamos aí abrir uma página, né? Vocês vão escanear esse QR Code, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui com vocês. Nós vamos escanear esse QR Code, e ao escanear, vocês vão ser levados para uma página, né? Que é a página de um programa chamado Mentimeter, tá? E a hora que vocês abrirem, espero que vocês tenham conseguido, vocês vão ter aí uma pergunta, né, que eu quero que vocês respondam com 1, 2 ou 3 palavras no máximo, de forma bem rápida, bem objetiva, não é para formar frase, nada disso, mas eu quero que vocês, nesse momento da vida de vocês, né, iniciando o curso de medicina, o que vocês têm como noção, o que significa para vocês o termo cuidado paliativo? Então, eu quero que vocês escrevam brevemente e, em seguida, vocês vão aplicar aí o item azul, né, que está para submeter, enviar, tá bom? Então, escrevam aí 1, 2 palavras, o que vocês consideram como cuidado paliativo e, em seguida, apertem esse item em azul, tá bom? Enviar. Estão conseguindo? Todos conseguiram? Sim ou não, pessoal? Me dá devolutivo aqui, por gentileza. A Danila falou, eu não sei fazer isso. Ó, Danila, é só abrir a sua câmera, como se você fosse tirar uma foto, e escaneia o QR Code, tá? Se você não conseguir, ok, não tem problema. Doutor, no caso, eu não consigo, porque eu estou no celular. Como é que eu Tudo vou chegar? bem. Entendeu? A opção que você teria é minimizar a tela e É só você... pesquisar mente.com e daí você vai entrar no site e vai colocar esses númerozinhos aí, esse código aí, 3309-6296. Então, entra no site, é isso? Entra aí no seu Safari no Google aí você vai colocar mente.com. Ah, tá. Gente, eu enviei lá no nosso grupo o link. Boa, presidente. Legal. Aí depois falta só colocar o código depois, né? Esse código aí, né? Tá, peraí. Tá, vou tentar, peraí. Muita tecnologia na minha cabeça.
Tudo bem? Vocês já digitaram? Sim? Estou tentando só abrir aqui para ver o resultado com vocês, senão eu vou ter que minimizar a tela aqui. Deixa eu só tentar abrir pelo celular também. Muito bem, 26 colocaram. E aí eu vou ver, eu acho que eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com a tela. Eu vou tentar minimizar, tá, pessoal? Vou tentar compartilhar outra tela aqui, ó. Vou ver se eu consigo. Só um momentinho, por gentileza. Vou parar de compartilhar aqui. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Vamos ver se eu consigo. Só um momentinho. Acho que eu vou conseguir sim. Opa, vamos ver aqui se eu consigo. Tela inteira. Janela. Cadê minha janela da Meet aqui que eu abri? Opa. Vamos ver aqui. Só um momentinho, viu, gente? Espera aí. Senão depois eu compartilho no grupo com vocês. Guia do Chrome. Aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Aqui, ó. Então, ó, vocês vejam que nesta... Vou colocar aí, se todos conseguiram. Muito bem. Então, vejam só, saiu como uma nuvem de palavras. Então, qual foi a palavra que foi mais citada por vocês, né? Dentro daquilo que vocês compreendem como cuidado paliativo. Então, foi, por exemplo, ó, aliviar o sofrimento. A grande maioria colocou aí qualidade de vida, ou uma maioria, uma parcela importante, né? Qualidade de vida, conforto, alívio, né? Conforto e qualidade, cuidado e dar conforto, tratamento, gostei, né? Fazer cuidado paliativo, atuar em cuidado paliativo é realizar tratamentos também, é cuidar da doença, é fazer intervenções, muitas das vezes invasivas quando necessário, bem-estar até a morte, assistência ao paciente, doença crônica, alívio da dor, ser humano, apoio emocional, respeito, dignidade, doença avançada, cuidado, foco na vida, zelo à vida, doença sem possibilidade de cura, muitas das vezes a gente vai se deparar com situações como essas, cuidado humanizado. Muito bem, pessoal. É isso, cuidado paliativo envolve tudo isso. E envolve uma coisa aqui que eu não encontrei, que eu coloquei, na verdade, apareceu aqui, que é a capacitação técnica. Atuar, né, em cuidado paliativo é ter capacitação técnica, é ter formação adequada, tá? Bom, vou parar de compartilhar essa tela e vou voltar na minha apresentação normal aqui. Então, pedindo licença para retornar e para a gente dar sequência. Muito bem. E agora, em seguida, pessoal, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou ocultar aqui para eu poder passar. E aí eu quero passar para vocês, quero que a gente ouça uma música juntos, que tem a ver com essa temática, já que muitos de vocês colocaram, né, que envolve também a questão da preservação da vida, né, o cuidado, né, envolve a questão da terminalidade da vida, envolve a morte. Essa palavra acho que não apareceu aqui, vocês não colocaram, né, ou cuidar até o fim. Teve gente que colocou, ó, cuidar até o fim. Então eu convido vocês para a gente fazer uma breve reflexão dessa música aqui do Gilberto Gil. Talvez alguns de vocês já conhecem a música. Vamos ver, vamos escutar juntos. Desculpa, vamos lá. Agora o som não está funcionando, viu, Luiz Gustavo? Não tá? Não tá funcionando? Naquele nosso teste funcionou bem, né? Parece Oi, que pessoal.
Não está ouvindo? O da apresentação tá mudo. O da apresentação tá mudo? Engraçado o que está ligado aqui. Vamos ver se vocês conseguem ouvir aqui, ó. Vamos ver. Tá sem som. A Beatriz colocou que tá sem som. Conseguiram ouvir um trechinho, não? Não, continua Não. sem som. Poxa, que Não, pena. tá A sem gente tinha som feito ainda. um teste anteriormente, né, Welder? Tinha dado certo, né? Sim, exatamente. Tá. Depois eu vou passar, então, esse vídeo para vocês, mas o trecho dessa música do Gilberto Gil, que é uma música que ele fez alguns anos atrás, quando ele estava com um problema de saúde, inclusive ele precisou chegar a fazer diálise, foi um período onde ele ficou adoentado, ficou internado em um hospital em São Paulo, e ele escreve a música falando um pouco sobre a questão da morte. E qual é a visão dele sobre a morte? Então, na letra da música, ele traz a reflexão de que, bom, o que é a morte? A morte, para ele, é como se fosse um evento, uma experiência pessoal, única, intransferível, onde ele vai descrever que esse momento, ele é um momento que muitas das vezes ele é carregado, sim, de dor, de solidão, né? De dificuldade para, por exemplo, urinar, né? Dificuldade para sair ali da cama, de ficar mais debilitado, de uma experiência de que a morte é o que vem depois, então ele fala um pouco desse processo do morrer, da finitude, da degradação física, né? E dos medos, das expectativas que muitas das vezes, diante de uma doença que ameaça a vida, qualquer ser humano pode ter, né? De uma dificuldade, muitas das vezes, de lidar com a proximidade da morte, de abandonar a família, né? De se questionar o porquê que está passando por aquilo, do que vai encontrar depois da morte, o que é o depois da morte, o que pode acontecer, ou daqueles que creem que morreu e acabou, né? Então, depois eu tento compartilhar esse vídeo aí com vocês posteriormente no grupo, tá? Vamos dar sequência aqui. Bom, e aí a gente chega na definição do que é o cuidado paliativo, e essa definição é uma definição importante, uma definição lá de 2002, né? Então já tem uma definição de mais de 20 anos, onde a Organização Mundial da Saúde define o cuidado paliativo como um trabalho de equipe, uma assistência multiprofissional que tem por objetivo final a qualidade de vida da pessoa portadora de uma condição que ameaça a vida e de seus familiares, atuando na prevenção de agravos à saúde, de sintomas físicos, emocionais, sociais e espirituais, e no alívio desses mesmos sintomas multidimensionais. Portanto, é um trabalho que envolve todos os profissionais da saúde, né, que não somente médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, equipes da nutrição, não é? Dentistas, fonoaudiólogos e tantos outros profissionais da saúde, né, que cuidam de pessoas que têm doenças que ameaçam a vida, que podem levar esse indivíduo à morte, né. Bom, o termo paliativo, diferentemente do que a gente ouve, né, por aí, popularmente, né, parece que quando a gente fala a palavra paliativo, quando a gente usa essa palavra em alguns contextos, dá aquela ideia de que a gente não tem o que fazer, ou é algo para remediar, né, é algo meio que vai tampar o sol com a peneira. Mas o termo cuidado paliativo na saúde, ele remonta ao termo palio, que do latim significa manto, proteção. É uma referência a antigos pastores, antigos peregrinos que durante a Idade Média usavam uma capa de proteção contra as intempéries da natureza. Então, o cuidado paliativo, e essa figura aí com o pai, a mãe, os dois filhos, por exemplo, e com as mãos, né, de uma pessoa aberta, simboliza, na verdade, que o cuidado paliativo ele é, sobretudo, um cuidado de proteção das pessoas envolvidas no fenômeno do adoecimento contra o sofrimento. Então, é um cuidado de proteção contra o sofrimento físico, emocional, social e espiritual, né? Aqui é uma história breve desse movimento do cuidado paliativo, que começa lá com a Cicely Saunders na década de 60, a Cicely Saunders que aos 40 anos de idade forma-se em medicina, ela tinha sido assistente social, depois foi enfermeira,
E no cuidado com pessoas com doenças graves, em especial pacientes com doenças oncológicas, ela teve a ideia de fundar um espaço, um lugar, que é o Hospice St. Christopher, que fica na Inglaterra, existe até hoje, e lá ela cria toda uma filosofia de cuidado e toda uma filosofia, né, do desenvolvimento de técnicas, do uso de medicamentos, do uso de drogas, para cuidar da dor e para cuidar de tantos outros sintomas angustiantes. E ela, junto com outras pessoas, ela dissemina o cuidado paliativo pelo mundo, né? Na década de 70, quem cunha pela primeira vez o termo cuidado paliativo é um médico canadense, Dr. Balfour Moon. Dr. Balfour Moon faleceu recentemente, inclusive, a mídia chegou a noticiar. Década de 80, a Organização Mundial da Saúde enfatiza o cuidado paliativo, né, como uma necessidade em todo o mundo. O cuidado paliativo torna-se uma especialidade médica lá na Grã-Bretanha, na década de 80. Na década de 90, aqui no estado de São Paulo, mais especificamente na Unifesp, o professor Marco Túlio, inicia, né, o primeiro serviço de cuidado paliativo, e depois outros serviços foram sendo formados. Década de 90, torna-se especialidade médica nos Estados Unidos. 2005, a fundação da Academia Nacional de Cuidado Paliativo. 2019, o Conselho Federal de Medicina, através do Código de Ética Médica, define o cuidado paliativo como um princípio fundamental, está lá no Código de Ética Médica. E em 2011, a medicina paliativa torna-se uma área de atuação médica, né? Vamos passar aqui. Então, quando a gente está falando de cuidado paliativo, né, às vezes as pessoas fazem as pessoas tendem a entender que cuidado paliativo, então, é um conjunto de ações voltadas apenas para o final da vida, e não é verdade, né? A verdade é que o cuidado paliativo, essas ações multidimensionais e multiprofissionais, elas devem começar desde o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida. Então, vamos dar um exemplo de uma doença crônica que ameaça a vida. A doença renal crônica, a insuficiência cardíaca, o câncer, né? E tantas outras doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, doenças infectocontagiosas como tuberculose, HIV/AIDS, né? Doença cardíaca, doença arterial coronariana, doença aterosclerótica. Então, são um conjunto de doenças que muitas das vezes vão trazer um impacto físico, emocional, social e espiritual para os pacientes. Então, essas doenças, na medida em que elas são tratadas, onde você tem um cuidado voltado para a cura ou para a sobrevida dessas condições, com as intervenções médicas necessárias, cirúrgicas e terapêuticas, né, visando a recuperação, né, dessas pessoas. Por outro lado, a gente precisa estar atento a essas outras dimensões e ao cuidado de inúmeros sintomas que aparecem no meio do caminho. Muitos desses pacientes, a gente vai mostrar em seguida, tem dor, tem falta de ar, tem ansiedade, tem tristeza, perdem o apetite, não dormem bem, tem sensação de boca seca, né? Então, são sintomas angustiantes para muitos deles, né? Esse gráfico, né, a gente brinca entre nós paliativistas, que é aquele gráfico que dá um prazer, que dá, assim, né, aquela satisfação de mostrar para as pessoas, para profissionais e para o público leigo, né, como é que é a jornada do cuidado paliativo no seu oferecimento junto a essas pessoas e as famílias das pessoas que são portadoras de condições crônicas, progressivas, avançadas, ou até algumas condições agudas que muitas vezes resultam num sofrimento grave relacionado à saúde. Como, por exemplo, um motoqueiro que está numa rodovia, que está numa rua, sofre um acidente gravíssimo, sofre um traumatismo crânioencefálico e muitas vezes essa pessoa nunca mais sai da cama, nunca mais deixa de, por exemplo, interagir com a família, deixa de trabalhar, deixa de se relacionar. Veja, ele teve um evento agudo na vida dele catastrófico, né, que vai repercutir com grave sofrimento relacionado à saúde, né? Esse também é um exemplo. Então, olha, se por um lado você tem tratamentos voltados para a doença, seja com intenção de cura, com prolongamento da vida, ou às vezes para controlar um determinado sintoma, o cuidado paliativo, representado aí pelo gráfico em laranja ou marrom, ele
caminha junto, né? Então, as intervenções médicas voltadas para a cura, voltadas para a sobrevida, caminham junto com o cuidado paliativo. É como se a gente entrelaçasse o tratamento voltado à doença com o cuidado paliativo, e isso vai junto. Claro que na medida em que essas doenças muitas das vezes progridem, e essa pessoa às vezes deixa de ter a possibilidade de cura, e atinge, né, numa condição de uma fase final de vida, é claro que o cuidado paliativo, ele vai ter uma proporção muito maior de ações, né, visando o controle dos sintomas, o bem-estar, o conforto, a qualidade de vida, do que essas terapias médicas trazerem algum outro benefício superior a essas outras ações, né? Então, isso também pode acontecer. Inclusive, preparando essa família, né, muitas das vezes, para esse processo do final da vida, acolhendo, né, posteriormente ao falecimento, à morte dessa pessoa, na fase também de luto. Então, é muito importante essa abordagem da qual nós estamos tratando hoje com vocês, né? Bom, e qual é o embasamento científico atual que recomenda o oferecimento de cuidado paliativo? Bom, a própria Organização Mundial da Saúde diz que o cuidado paliativo hoje deve ser entendido como um direito humano, né? Um direito humano de toda pessoa portadora de uma condição grave, ameaçadora da vida, receber cuidado paliativo. Não por acaso, recentemente, há o estabelecimento de uma política nacional de cuidado paliativo no nosso país, né? Então, se tudo começou com o professor Marco Túlio há quase 30 anos atrás, 30 anos depois é que a gente veio falar de uma política nacional de cuidado paliativo, né? Faz parte, é assim mesmo, é a evolução das coisas. Então, a gente estima-se que anualmente 56 milhões de pessoas no mundo precisam desse tipo de cuidado. Dessas 56, 25 milhões são aquelas que estão em fase final de vida. E com o envelhecimento populacional e com a prevalência de doenças crônicas, há uma expectativa de que a demanda pelo cuidado paliativo deve dobrar até 2060, né? Agora, existem algumas lacunas no mundo para que a gente possa melhorar o acesso ao cuidado paliativo. Primeira lacuna é que 86% da população que precisaria receber cuidado paliativo não recebe, ou seja, apenas 14% de quem precisa efetivamente recebe. Obviamente que esse oferecimento é muito mais deficitário nos países pobres, África, América Latina, América Central, alguns países da Ásia. 83%, a segunda lacuna é que 83% da população mundial não tem acesso a medicamentos para alívio da dor. 83%. E 98% das crianças com doenças graves e ameaçadoras da vida vivem em países pobres, ditos de baixa e média renda. Então, tem muito ainda o que nós fazemos para essas populações. No Brasil, professor, qual é a expectativa, né? Quantas pessoas necessitam de cuidado paliativo aqui no Brasil? Bom, as estimativas mais recentes é que 625 mil pessoas no Brasil precisam de cuidado paliativo. Uma grande parte, a grande maioria, são formados de adultos, mas a gente não pode esquecer que também crianças adoecem gravemente e crianças também morrem. Então, a gente precisa ter um olhar muito especial também para essa faixa etária. Bom, como é que a gente identifica pessoas com necessidades paliativas, né? Que esse é o termo mais adequado, né? Então, pessoas que têm condições crônicas, avançadas de doença, e que muitas das vezes os profissionais da saúde têm que estar atento para dizer assim, olha, eu sou cardiologista, eu sou pneumologista, eu sou gastroenterologista, mas talvez eu precise aqui de profissionais treinados e capacitados para me ajudar para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, são pacientes, por exemplo, que começam a internar de forma muito frequente, que às vezes a pessoa começa a ficar mais debilitada, no sentido de precisar de ajuda para tomar banho, para se vestir, que passa a maior parte do tempo restrito ao leito ou sentado, não é? Passa a depender, portanto, de terceiros para os cuidados do dia a dia. Pessoas que mesmo com todo o suporte nutricional, com todo o acompanhamento médico, começam a perder peso de forma irreversível, né? Pessoas que mesmo com tratamento otimizado para suas doenças, começam a ter sintomas muito persistentes, falta de ar com frequência, né? A perda de peso, dor, né? Ou quando muitas das vezes o tratamento médico que está sendo oferecido para essa pessoa não está muito alinhado com o desejo, com a vontade dessa pessoa, dessa família em continuar com o tratamento. E muitas das vezes elas pedem pela interrupção ou pela limitação de tratamento, porque muitas das vezes os efeitos do tratamento estão sendo muito mais deletérios
do que trazendo um benefício para essa pessoa. E aí existem outras condições, o câncer em fase avançada, pessoas que têm demência, né, ou começam a apresentar, a gente chama de síndrome de fragilidade, a gente vai ver isso, né, ao longo do nosso curso, doenças neurológicas, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, doença renal crônica, doença hepática, enfim, é uma gama de condições, e com alguns critérios, e isso já tem, né, uma sistematização para que a gente imagine e pense, olha, essa pessoa precisa de uma abordagem paliativa, né? Veja que essa é uma figura, eu peço desculpas por estar em inglês, mas aqui é só para a gente entender, em termos de faixa etária, né, de que das 56 milhões de pessoas, né, no mundo que precisam de cuidado paliativo anualmente, 7% tem uma faixa etária menor que 19 anos. O restante, né, 25% são adultos de 20 a 49 anos, outra parcela de 50 a 69, e a grande maioria adultos acima de 70 anos. Por que isso? Bom, é uma faixa etária a partir do qual muitos deles convivem com doenças crônicas, né, e que, obviamente, a demanda acaba sendo maior. Algumas sociedades, algumas especialidades têm recomendações, têm um posicionamento favorável a essa integração do cuidado paliativo com as suas especialidades. Seja, por exemplo, a Sociedade de Nefrologia, né, a Sociedade de Cardiologia, de Pneumologia, né, e tantas outras sociedades recomendando a importância do estudo, do oferecimento e do trabalho de equipe em cuidado paliativo em associação com as suas respectivas especialidades. Aqui também em inglês, mas só para sinalizar para vocês que quais são alguns grupos de doenças muito prevalentes em crianças, por exemplo, né? Então, crianças que, por exemplo, nasceram de parto prematuro, ou que tiveram um trauma ao nascimento, que nasceram com malformações congênitas, né? Crianças, por exemplo, na África, né? Que nasceram aí que são portadores de HIV/AIDS, né, e tantas outras condições de saúde, doenças pulmonares, doenças musculoesqueléticas, etc., doenças oncológicas, que muitas das vezes limitam o desenvolvimento dessas crianças e que muitas das vezes, muitas delas morrem em decorrência dessas condições crônicas, né. Aqui é a Política Nacional de Cuidado Paliativo, que eu citei para vocês anteriormente, então só para sinalizar que a gente está nesse processo, né, da institucionalização dessa política nacional. Trazer para vocês também como informação de que no Código de Ética Médica, né, em resoluções do Conselho Federal de Medicina, eu não vou me ater a cada item desse, mas só estou trazendo para vocês que é um cabedal do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, que sinaliza, né, algumas ações médicas, onde o médico deve prosseguir, continuar o tratamento ou não, né? O direito que o paciente tem, que a Lei Mário Covas, por exemplo, o direito dele recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários, está aqui na tela, ó, no segundo item, Lei 10.241. Então, a gente tem uma lei estadual que sinaliza que é direito do paciente, muitas das vezes, de recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários, né, que muitas das vezes pioram a qualidade de vida, que não trazem uma melhoria da sua condição de saúde, né, e tantas outras resoluções que a gente vai ter a oportunidade ao longo do curso de discutir, de abordar em momento mais pertinente, tá? Bom, nós estamos no curso de medicina, né, nós temos um currículo médico, e recentemente, na verdade, há uma recomendação para que a temática, para que a disciplina de cuidado paliativo possa ser inserida no currículo médico, motivo pelo qual nós estamos também tratando desse assunto com vocês, né? E numa recente pesquisa, em um inquérito realizado há quase 5 anos atrás, dentre as escolas de medicina que eram cadastradas, né, junto ao MEC, apenas 14% das escolas médicas tinham uma disciplina de cuidado paliativo. A maioria, obviamente, estão na região sudeste, outras na região nordeste, enfim, mas ainda é escasso esse número e a tendência de que a gente torce para que isso aumente cada vez mais, né, gradativamente. E alguém poderia me perguntar, Luiz, e quais são os desfechos? O que essa abordagem do cuidado paliativo, esse trabalho de equipe proporciona? O que a gente tem de literatura médica? Então, vou explicar aqui para vocês. Então, tem muitos estudos que mostram que a inserção precoce do cuidado paliativo
ajuda as pessoas, ajuda as equipes a controlar melhor os sintomas dos pacientes, melhorando a qualidade de vida, evitando a hospitalização, né, as internações hospitalares, garantindo que muitos dos pacientes consigam, por exemplo, receber cuidados multiprofissionais em seu domicílio, inclusive até no período próximo à morte, né? Cuidado paliativo está associado com a redução significativa do transtorno de luto prolongado ou transtorno de estresse pós-traumático entre familiares enlutados, maior satisfação com o cuidado no final da vida, redução de custos na saúde, quando muitas das vezes os pacientes com doenças graves, avançadas, eles deixam de ter indicação ou deixam de ser elegíveis para recebimento de alguns tratamentos, de algumas intervenções médicas, né? Estudos mostrando, por exemplo, que os pacientes que recebem cuidado paliativo têm maior sobrevida, né? Então, esse é um trabalho lá de 2010, que acompanhou, por exemplo, pessoas que tinham câncer de pulmão, e aí eles dividiram em 2 grupos. Um grupo recebia um tratamento convencional, médico normal, e o outro grupo recebia o tratamento convencional, médico, associado com suporte em cuidado paliativo. E eles viram que esse grupo que recebeu o tratamento convencional mais abordagem em cuidado paliativo, essas pessoas tiveram até 2 meses a mais de vida do que o grupo que não recebeu assistência em cuidado paliativo, né? Várias sociedades de especialidades, por exemplo, a Sociedade Americana de Oncologia, a Sociedade Europeia de Oncologia, sugere e reforçam, com um nível de evidência forte, que é importante que o cuidado paliativo seja integrado, né, na doença oncológica metastática, avançada, que ela possa ser integrada o mais breve possível, né? E aí é importante eu destacar para vocês o que não é cuidado paliativo, né, pessoal? Então, quando a gente está falando dessa abordagem, a gente não pode confundir o cuidado paliativo com ficar pegando na mão, né, fazer apenas os desejos e vontades do paciente, né, entender cuidado paliativo apenas como cuidado oferecido ao final da vida, né? Cuidado paliativo é sinônimo de suspender tratamento ou não introduzir tratamentos, né, que é um trabalho apenas realizado por médicos, que é a gente oferecer a dignidade para o paciente, dar alta do hospital e o paciente muitas vezes morrer em casa sem suporte adequado, sem um controle efetivo dos sintomas, dos problemas que ele está apresentando, né? E cuidado paliativo não é fazer nada ou dizer que não tem mais nada para fazer. Sempre tem o que fazer para as pessoas, mesmo com ausência de indicação de continuidade de tratamento. Se você não vai conseguir tratar a doença, você vai continuar tratando e cuidando do seu paciente, cuidando da família desse paciente, cuidando dos amigos, cuidando da cuidadora ou do cuidador que muitas das vezes fica no hospital por horas ou até alguns dias, dando suporte, acompanhando aquela pessoa muitas das vezes que está, assim, numa fase final de vida, né? Aqui alguns exemplos de personalidades, por exemplo, o Faustão, né, com o quadro de disfunção cardíaca grave, que foi, inclusive, submetido a transplante renal e cardíaco, né? Ele teve alguns problemas, ou pacientes que têm essas disfunções, podem cursar ao longo dessa jornada de tratamentos de intervenções, podem cursar com sintomas angustiantes, como depressão, restrições na alimentação, né, passam a tomar um número de medicamentos enormes, precisando de mais visitas médicas e de outros profissionais com mais frequência, que podem evoluir com disfunção sexual, e que podem ter tantos outros sintomas físicos, né, dor, náusea, inchaço no corpo, que é o edema, falta de apetite, constipação, que é a dificuldade de evacuar com mais frequência, né. Então, esses pacientes, muitos deles, né, vão ter problemas, inúmeros sintomas associados à condição de saúde. E o profissional tem que estar atento a isso, né? A Preta Gil, que todo mundo deve ter acompanhado um pouco dessa jornada de adoecimento, né, em relação ao câncer, os tratamentos que ela foi submetida, né? Então, muitos de nós, às vezes, a gente ficou ouvindo pela mídia, e às vezes a gente já teve alguém na família, né, que pode ter adoecido por essa doença, ou tantas outras. Então, a gente sabe muitas das vezes a presença do medo, né, aquela vontade de viver, né, a vontade de lutar contra ali a doença, né. A gente sabe o impacto emocional, né, muitas das vezes, que isso pode ter, tanto do lado negativo quanto do lado positivo, por exemplo, em ter o apoio com a família,
o quão muitas das vezes, diante de um adoecimento grave, isso afeta demais a relação conjugal, né, e ela deu alguns depoimentos nesse sentido também. Aqui é um outro caso, uma outra situação clínica, né, que é o do Milton Nascimento, que recentemente o filho dele sinalizou através das redes sociais, ele sendo portador de uma demência específica, chamado Corpus de Levi, né. Então, veja, um baita ícone da música popular brasileira, né, e que agora, com aos 82 anos de idade aproximadamente, né, evoluindo aí com uma doença neurológica que é progressiva, que é incurável, né. Então, imagine as necessidades dele, sejam físicas, emocionais, sociais, espirituais, dos familiares, dos amigos desse cantor, afeta todo mundo, né. O adoecimento grave afeta todos os envolvidos, né. Então, a gente precisa estar atento para a dimensão física, para a dimensão emocional, para a dimensão social e para a dimensão espiritual do ser que adoece e dos seus familiares, né? Aqui é aquele exemplo que eu dei, né, que muitos dos pacientes com doenças crônicas, então aqui eu estou elencando algumas delas, ó, o câncer, da esquerda para a direita, né? Câncer, a doença cardíaca congestiva, a doença pulmonar, né, uma doença específica, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, demência, né, a AIDS, e aqui, todas essas colunas aqui, né, mostrando para a gente a percentagem, a prevalência de sintomas, né, como dor, falta de ar, falta de energia, falta de apetite, que é o termo anorexia, náuseas e vômitos. Olha a percentagem de sintomas que esses pacientes apresentam nessas diversas condições de saúde. Então, é disso que trata também o cuidado paliativo, né? E aí, o que eu faço uma reflexão com vocês é o que todas essas pessoas, que algumas delas, inclusive, que a gente deu exemplo, que são portadoras de condições crônicas, o que todas elas têm em comum? Todas elas têm um sofrimento, seja mais proeminente o físico do que o emocional, ou mais emocional do que o físico, mais social do que o físico, mais espiritual do que o físico, não importa, mas todas elas têm um sofrimento multidimensional. Lembrar que não é apenas a pessoa, mas a família também é afetada. Pensar sobre a possibilidade da morte é muito frequente para essas pessoas. O medo, a necessidade muitas das vezes delas terem que se programar, se antecipar, tomar algumas decisões previamente, seja financeira, de herança, da vontade de se despedir de alguém, de pedir perdão para alguém, né? Vocês já devem ter ouvido algum caso, alguma situação dessa ao longo da vida de vocês, né? Ou vão ter. É comum para essas pessoas da necessidade delas de ter que contar com a ajuda de outras pessoas para enfrentar essa condição, para lidar melhor com essa condição, muitas vezes de maior vulnerabilidade. Com isso, fica aqui um questionamento. Será que nós estamos preparados para lidar com a morte? Para lidar com a nossa morte? Para lidar, às vezes, com a morte de entes queridos? Para lidar com a morte dos nossos pacientes? Né? E a gente pouco fala da morte, né? É um tabu ainda. Né? A gente, eu sempre, em outras aulas, em outros encontros, né? A gente brinca, né, às vezes, que antigamente, e não tão antigamente, talvez até hoje, é muito frequente a gente ver algumas pessoas que, a hora que você vai falar sobre a morte, sobre a finitude, tem as pessoas que têm o hábito, né, de bater na mesa, bater ali na madeira para isolar, né? Como se isso isolasse a gente da gente falar sobre a nossa finitude, da nossa finitude, ou de falar, ou de impedir que a gente morra um dia, sendo que essa talvez seja a única certeza que a gente tem, que é a possibilidade da morte, que é a finitude. Então, o profissional da saúde, ele precisa, né, paulatinamente, eu sei que é um tema bastante sensível para muitos de nós, né, mas é algo que, vez ou outra, a gente precisa parar para conversar, parar para falar, parar para entender um pouco como é que é esse fenômeno, o que é que a gente pode ajudar as pessoas, né, qual é o preparo, qual é a capacitação que a gente tem que ter para dar suporte para essas pessoas e dar suporte, muitas das vezes, para nós mesmos, né. Eu gosto muito de apresentar, essa foi uma foto que eu tirei uma vez de um paciente, cuidando de um paciente, e que a família me autorizou para poder, né, falar isso em aula, que a netinha, né, ciente, uma jovenzinha de 6 anos de idade, no máximo 7 anos, enfim,
escrevendo, o senhor estava no hospital, né? Isso aqui é como se fosse nos pés da cama, e a netinha chamada Rafaela escreve para o vovô Orione: que você more com Deus bem feliz, te amo. Olha só, uma criança de 6, 7 anos compreendendo a possibilidade do avô falecer, do avô morrer, e ela, de uma forma singela, de uma forma muito sincera, né, mostrando para a gente que a criança também, os netos, os filhos menores, a gente também tem que ter uma atenção junto a eles, porque eles percebem, eles muitas das vezes estão experienciando junto ali com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, o processo, né, do final da vida. Então a gente precisa acolher essa criança. Claro que existem formas da gente conversar, acolher numa linguagem acessível, mas esse é o exemplo claro, né, de que as crianças também podem sofrer e podem perceber e percebem e compreendem muitas das vezes o processo do morrer, né? Muito bonito essa imagem. Bom, como o vídeo não está funcionando, eu vou convidar vocês no momento oportuno para que vocês possam acessar lá no YouTube esse breve vídeo de 3 minutos e pouquinho da Ana Cláudia Quintana Arantes, uma colega geriatra, uma pessoa boníssima, competente tecnicamente, e ela traz ali um comentário, faz uma reflexão sobre como é que a gente pode ajudar alguém que está morrendo. Então, convido vocês para poder assistir em tempo oportuno. E para a gente ir para o final desse nosso encontro, para abrir para perguntas e respostas, só quero dizer para vocês o seguinte: existe, como a qualidade, né, existe índice de qualidade para assistência nos hospitais, por exemplo, né, que a gente chama de acreditação, também a gente pode avaliar a qualidade de morte. E é isso que esse estudo aqui de 2022 avaliou, né, procurou avaliar alguns critérios que sinalizariam onde as pessoas morrem melhor, com melhor controle de sintomas, com uma conscientização pública da importância de oferecer cuidados de final de vida de forma adequada, de você ter a disponibilidade de medicamentos para essas pessoas também no final da vida, né? Então vejam que países como Inglaterra, Irlanda, Taiwan, Austrália, Coreia, Costa Rica, inclusive, hein? São países onde geralmente essas pessoas morrem com melhor qualidade de morte, com mais suporte, com melhores sintomas controlados, com um sistema de saúde que dá conta de cuidar deles. E olha só o Brasil, pessoal. O Brasil tá aqui, ó. Cadê o Brasil aqui? Cadê? Aqui, ó. 79º lugar, tá aqui embaixo, aqui no terceiro laranjinha, né, nessa coluna aqui, de baixo para cima. Aqui no Brasil, as pessoas morrem muito mal. Muito mal. A gente morre pior do que quem mora na África do Sul, quem mora em Portugal, na Bolívia, no Haiti, no Senegal. Então, veja da importância da gente tratar desse assunto, deste tema, e a gente se esforçar ao máximo, né, para a gente exigir dos governantes, dos políticos, dentro da nossa formação curricular, para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de cuidar das pessoas no final da vida. E por fim, esse é o mote principal: cuidar de todo mundo, cuidar de todos com doenças crônicas, independentemente de quais sejam as doenças, cuidar de todos em todas as nações, cuidar de todos em todos os lugares, seja dentro do hospital, nas instituições de longa permanência, né, no domicílio dessa pessoa, cuidar de todas as dimensões físicas, psicológicas, sociais, espirituais, né, e cuidar de todos ao longo de toda a trajetória natural da doença. O cuidado paliativo ele não pode ser apenas um cuidado de final de vida. Ele tem que ser um cuidado que deve ser inserido precocemente, mesmo quando diante e da possibilidade e da realização de tratamentos modificadores para a doença, ou seja, de tratamentos que vão tentar curar a doença, que vão tentar restaurar essa pessoa da melhor forma possível. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar no final aqui para vocês. Agradeço e vamos para perguntas e respostas. Estou à disposição de vocês. Vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu sair daqui. Excelente, Luiz Gustavo, muito obrigado, viu?
Acho que já Muito temos bem. uma pergunta aqui do José Fernando, que ergueu a mão. José, pode falar. Você sabe me dizer quais são as vias públicas através do SUS? Porque, pois veja, uma vez eu estava no cursinho e me deparei com uma situação que tinha a ver com os cuidados paliativos. Uhum, O professor lá do cursinho estava relatando que o irmão dele tinha esquizofrenia pesada, escarpas, e estava numa situação assim muito debilitada. E o médico lá do hospital chegou a sugerir desligamento dos equipamentos, das máquinas, algo fere a ética, né? Eutanásia é crime. Aí esse professor universitário chegou a defender todo um embate ali com esse médico, que, nossa, doutor, eu estou gravando nossa conversa, você sabe que eutanásia é crime, seu CRM pode ser cassado, mas aí tem essa questão da quebra da ética, mas não é o ponto. Depois, esse irmão do meu professor do cursinho, ele passou a ter cuidados paliativos na casa desse meu professor do cursinho. uhum, Ótimo, então ele teve ali, está vivo ainda, graças a Deus, graças ao cuidado do irmão. uhum. Eles têm boas condições financeiras, então tá tudo dando certo. Gastam muito ali, mais de 30 mil por mês para pagar todo esse cuidado do irmão, mas tudo bem. Agora, imagine se esse meu professor do cursinho não tivesse toda essa renda que ele tem. Algo das vias públicas, algo do governo, algum programa do SUS, quais são as vias públicas é, que garantem, assegurem que as pessoas tenham cuidados paliativos se elas não tiverem a renda necessária para arcar com os custos? Essa é a questão só. Obrigado. Perfeito, José Fernando. Ótima pergunta. Parabéns pela pergunta e muito obrigado por direcioná-la. Olha só, a gente sabe que, na verdade, o oferecimento de cuidado paliativo, ele não só é somente ou deve ser oferecido pelo serviço privado, né? Muito pelo contrário, a maioria dos serviços hoje que existe está no setor público. Claro que ainda no número assim pequeno, mas nos últimos censos, né, de serviços de cuidado paliativo, nos últimos 20 anos, a gente tem cerca de mais de 390 serviços espalhados pelo país. Claro que na atenção primária à saúde, e essa é uma defesa pelo qual, ou um dos motivos pelo qual a Política Nacional de Cuidado Paliativo foi bastante debatida nos últimos 2 anos, e que agora carece de alguns detalhes para a questão de financiamento, é justamente por isso, José. É para que a gente consiga levar lá na ponta, porque, veja, boa parte desse serviço geralmente está no setor, no serviço terciário de saúde, né? Às vezes em alguns setores secundários, mas grande parte em setores em serviços terciários. O que são serviços terciários? São as universidades, os hospitais, escolas, né, por exemplo. Então, a finalidade também da Política Nacional de Cuidado Paliativo é a gente capacitar, e existem algumas iniciativas de capacitação para a atenção básica. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Algum de vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviu, digita lá no Google, sobre comunidades compassivas, né? Que são ações, né, de treinamento, tanto da população, né, da rede de saúde local, quanto da população leiga local, sobre como é que elas podem cuidar dos seus entes, né? Orientações como, por exemplo, cuidados com a alimentação, com a higiene, com o banho, com a questão, né, de como eles vão conseguir uma cesta básica, alguns outros direitos, né, que eles têm, algumas outras rendas que eles podem necessitar, né? Então, é a mobilização da comunidade local, criando uma rede de suporte para auxiliar essas famílias e esses pacientes de baixa renda a poderem viver melhor, da melhor forma possível, tá? Então, assim, é sempre importante as pessoas avaliarem, né, se na sua localidade existe alguma referenciação, existe alguma equipe de cuidado paliativo para a qual ela possa ser referenciada e para que ela possa ser seguida por essa equipe,
tá? Mas a gente tem muito o que fazer ainda, viu, José Fernando? Obrigado pela sua pergunta. Quem mais, pessoal? Acho que pela ordem aqui, temos Isadora? tem uma pergunta no chat primeiro, que é da Anne. Ela pergunta se em todos os casos de cuidados paliativos existe a ordem de não ressuscitação. Muito boa pergunta, viu? Bom, veja só, a resposta é não, tá? E por que é não? Porque, veja, se nós, a depender da fase de doença em que essa pessoa se encontra, vamos supor que é um paciente com um câncer recém-diagnosticado, mesmo que ele seja metastático, mas que essa pessoa tenha condições clínicas gerais, vou colocar dessa forma, nesse momento, e que ela seja capaz de receber tratamentos, inúmeros tratamentos voltados para a doença, mesmo que não sejam tratamentos curativos. Então, nessa situação que eu estou dando um exemplo, muitas das vezes essa paciente que vai começar, por exemplo, uma quimioterapia, ela pode ter uma debilidade, uma fragilidade do seu sistema imunológico tão grande após algumas sessões de quimioterapia, que às vezes ela pode ter uma complicação grave, muitas das vezes ela tem uma infecção grave e, por exemplo, necessitar de suporte de UTI, onde ela vai ser entubada, porque talvez ela teve uma pneumonia grave, então ela precisa de um suporte artificial respiratório até que o organismo consiga, né, junto com os tratamentos, debelar aquele quadro de infecção. Então, essa pessoa, mesmo com uma doença avançada, pode ser que essa pessoa, num determinado momento, ela precise sim do cuidado de UTI, que ela vai ser entubada, que ela vai receber outras intervenções, cirurgias, etc., para que ela possa ter a sua condição de saúde restabelecida, né? Assim como o paciente que, por exemplo, tem uma insuficiência cardíaca, né, ou uma doença pulmonar crônica, outra, que a depender também da sua condição de saúde geral, de acordo com seus valores, essa pessoa, numa crise de exacerbação, numa crise aguda da doença, essa pessoa também ela vai precisar de tratamentos intensivos, né? Ela vai receber algumas medidas invasivas. Se ela tiver uma alteração da função renal e essa função renal se deteriorar gravemente, inclusive talvez essa pessoa tenha necessidade de realizar diálise, que é um método artificial para a gente poder filtrar o sangue das impurezas quando o rim não está funcionando adequadamente, né? Então veja que, respondendo a você, quer dizer, não é o fato da pessoa ter a necessidade da abordagem do cuidado paliativo, é que isso exclui, e é muito pertinente a sua pergunta, isso de forma alguma necessariamente exclui a pessoa de receber outras medidas invasivas. Não é verdade. Isso vai depender da fase, da condição de doença que essa pessoa apresenta, juntamente com valores e desejos expressos ou previamente expressos por esse paciente, tá? Obrigado pela pergunta. Na fila aqui, a Isadora Santos está com a mãozinha levantada. Pode falar, Isadora. Boa noite. Eu gostaria de saber por que que a bomba de morfina ela é tão desincentivada por alguns médicos que tratam muitas vezes até como tabu, né? Essa forma de descontinuar a vida. Ela entra como cuidado paliativo ou ela é como se fosse uma eutanásia disfarçada? Não, Isadora. Muito obrigado pela sua pergunta, extremamente pertinente, e fico muito feliz de receber essa pergunta de vocês, Isadora. Vamos lá. Primeiro, a morfina é um opioide dito forte, tá? Que é utilizado geralmente para tratar dor intensa, né? No câncer, por exemplo, mesmo o paciente com dor moderada, a morfina, como qualquer outro opioide forte, é preferível a gente utilizar essa medicação do que outras, que tem um efeito mais breve, ou um efeito menor. Mas as pessoas não apenas recebem morfina quando estão no final da vida, viu, Isadora? Tem muitos pacientes com condições crônicas, doenças osteoarticulares, que passaram por algum procedimento cirúrgico e que vão necessitar do uso de opioides. O problema do uso do opioide é a indicação necessária, a indicação médica precisa, né? O tempo, quanto tempo vai usar, a forma que vai usar, isso é o médico que vai avaliando junto com a condição de saúde. Quando você diz, por que os médicos têm tanta dificuldade de usar
a bomba de morfina, né? Lembrando que a morfina pode ser tomada por comprimido, pode ser tomada por uma solução oral, como se fosse um xarope. Você tem a administração por cápsula, tá? E veja, quando o paciente às vezes está internado, e que interna por muita dor, e que tem também associado ele tem dor em decorrência de uma doença muito avançada, o fato de você usar a bomba de morfina não quer dizer que esse paciente vai morrer naquela internação, viu, Isadora? Muitas das vezes, muitos pacientes que a gente já acompanhou e que acompanha, às vezes o paciente interna para tratar dor, usa a bomba de morfina para a gente controlar a dor, tratar a doença ou a intercorrência que motivou a internação, e depois a gente tira a bomba de morfina, passa, se o paciente precisar, ele recebe alta com a medicação por boca e ele vive a vida normal dele lá fora, tá? Então, muitas das vezes, essa dificuldade que os médicos têm em usar a morfina, né, e o medo que tem, primeiro, ou preconceito, ou, que é o mais importante na minha opinião, é falta de treinamento. Então, se você perguntar, se você vê algumas pesquisas falando de médicos, se eles se sentem aptos para tratar dor, muitas pesquisas sinalizam que os médicos geralmente saem da faculdade com dificuldade de tratar dor crônica, com dificuldade de manejar opioides, por exemplo, tá bom? E, obviamente, isso não tem nada a ver com eutanásia, né, que fique muito bem claro. Quer dizer, os exemplos que eu dei para você, eu espero que tenha ficado claro, que quando alguém, mesmo no final da vida, e está usando a morfina, seja para controle da dor, ou também, às vezes, para controlar a sensação de falta de ar que alguns dos pacientes podem apresentar lá no finalzinho da vida, né, o uso da morfina não abrevia de forma alguma a vida da pessoa. Se o médico souber usar a dose adequada, de maneira adequada, visando o controle daquele sintoma, de forma nenhuma a morfina vai abreviar a vida, isso não se configura eutanásia. E mais um detalhe importante, a morfina é um analgésico, ele não é sedativo. Quando alguns pacientes precisam ser sedados porque eles têm sintomas que a gente chama de insuportáveis ou refratários, né, a gente vai usar outros medicamentos que não a morfina para sedar o doente. E muitas das vezes a sedação também não é uma forma de abreviar a vida da pessoa, de forma nenhuma. É fazer com que a gente controle aquele sintoma angustiante, para que até para a pessoa falecer num tempo natural, ela possa falecer com o maior conforto possível, né? Com o maior controle de sintoma possível. Tá? Então, sua pergunta ela é maravilhosa. Muito, muito boa pergunta. Né, professor Helder? Com certeza, muito bom. Tem mais uma aqui no chat, Gustavo, que é da Jamile. Quais melhorias seriam necessárias para que o Brasil subisse no ranking da qualidade de morte? E como valorizar esses cuidados paliativos no Brasil? Excelente pergunta também. Veja só, nesse ranqueamento, o que os pesquisadores levaram em consideração, né? Primeiro, a disponibilidade de medicamentos que são oferecidos para a maior parte da população. Então, nesses países, né, ditos mais desenvolvidos e com uma qualidade de morte melhor, são aqueles países onde a disponibilidade de opioides, por exemplo, eu dei o exemplo da morfina, mas existe o fentanil, a metadona, tá? Então, nesses países, a disponibilidade de medicamentos para tratar dor é maior. Um outro aspecto é a formação dos profissionais da saúde. Nesses países onde se morre melhor, a formação do profissional ela é melhor e se insere com a formação adequada em medicina paliativa ou em cuidados paliativos. O outro item é que há uma conscientização pública da população, geralmente, que consegue compreender o que é o cuidado paliativo, que desmistifica o cuidado paliativo, que não associa o cuidado paliativo à eutanásia, não associa ele a suicídio assistido, quer dizer, não tem nada a ver. Eutanásia e suicídio assistido não se confundem com cuidado paliativo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Cuidado paliativo, inclusive pelos seus princípios, entende que valoriza, afirma a vida e compreende a morte como um processo natural que deve ocorrer no tempo adequado, no tempo natural, no tempo certo, tá? Outro item importante que é levado em consideração, que é
por exemplo, o sistema de suporte, um sistema de saúde robusto, fortalecido, com equipes treinadas para poder cuidar bem dessas pessoas, seja em casa, no domicílio, nas instituições de longa permanência que essas pessoas podem morar, nos hospitais, né, sejam nos serviços terciários, uma atenção básica, uma atenção primária à saúde também com profissionais treinados para poder cuidar bem dessas pessoas portadoras de condições ameaçadoras da vida. Tá bom? Então, são esses critérios que o Brasil precisa melhorar, né? Só esses critérios que o Brasil precisa melhorar. Ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta? Maravilha. Excelente. Então, acho que missão cumprida com muito êxito, viu, Luiz Gustavo? Um prazer sempre acompanhar suas palestras, suas aulas, né? Acho que é um tema super importante e você, de forma muito brilhante, né, conseguiu, em um tempo curto, né, expor com tanta profundidade esse assunto. Então, muito obrigado, viu, pelo compartilhamento. Eu que agradeço, viu, professor? Agradeço aos queridos alunos aí por, né, estarem aí conosco 1 hora aqui na aula com a gente, fazendo tantas perguntas tão pertinentes, né? Isso me deixa muito feliz de saber que a gente está no caminho certo e que, obviamente, com algumas falas, algumas colocações, que ao longo do tempo a gente possa estar se familiarizando melhor com o conceito do que é o cuidado paliativo, com a necessidade de a gente conseguir explicar o que é o cuidado paliativo para o nosso familiar, para um amigo nosso, né? Se a gente conseguir sair daqui depois da aula e conseguir explicar para alguém o que é o cuidado paliativo, e essa pessoa não confundir o cuidado paliativo com cuidado de final de vida, com cuidado apenas, né, para aquelas pessoas que estão morrendo, e que o cuidado paliativo, ele caminha junto com tantos outros tratamentos e intervenções médicas, né, e que, sobretudo, o cuidado paliativo, ele olha para as necessidades físicas, emocionais, sociais, espirituais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, melhorar o enfrentamento, eu acho que talvez a nossa missão da aula esteja bem cumprida, né, Welder? Com certeza. Muito obrigado, viu? E uma ótima noite, um bom descanso a todos. Todos nós. Até. Tchau, gente. Um grande abraço. Boa noite, doutor. Obrigado. Boa noite. O Helder, Oi. com licença. Então,